Hey there, Maniac! Welcome! Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa aula é que eu tô indignado, que na aula anterior eu gravei uma aula sobre mal de Parkinson, eu falei sobre os caminhos direto e indireto, eu falei que é uma doença neurodegenerativa progressiva nos gânglios basais, falei sobre a falta de dopamina na mídia substancial, e pegou só 20 likes, estou decepcionado com isso, os likes e as visualizações estão só caindo, mas enfim, brincando com vocês. Mas igual eu falei na última aula, agora a gente vai estar falando sobre a doença neurodegenerativa progressiva mais comum do mundo. A gente vai estar falando sobre o Alzheimer. Ainda não é a aula de Alzheimer, eu vou estar fazendo essa aula aqui como aula introdutória, a gente vai estar falando sobre o hipocampo, que é primordial que a gente entenda sobre o hipocampo antes de passar para a aula do Alzheimer. Então decidi fazer essa aula de introdução antes da gente passar para aquela aula. Enfim, a aula de Alzheimer, acredito que vai ser a melhor aula com relação ao conteúdo que eu vou dar aqui, né, nessa série de neurociência. Então eu vou tomar uns 5, 10 minutinhos do seu dia na próxima aula, mas eu garanto que vai compensar. É uma aula que realmente tem um conteúdo muito legal, um conteúdo bem rico mesmo. E te garanto que você vai sair mais inteligente que você entrou naquela aula. Você vai gostar. Mas enfim, igual eu falei, é primordial que a gente entenda sobre essa parte do cérebro aqui antes de passar para a aula de Alzheimer, que é o hipocampo. Que o hipocampo, em resumo, ele tem a função de armazenar as memórias de curto prazo. Então você já deve estar correlacionando aí, porque o Alzheimer ele é uma demência que afeta as memórias, que fazem as pessoas perderem as memórias, principalmente de curto prazo. E o hipocampo ele está relacionado com essa função aí. E isso foi descoberto através de estudos depois de uma cirurgia que foi feito com um paciente muito famoso em 1º de setembro de 1953. A gente está falando do cérebro mais estudado da história, depois que ele teve o hipocampo removido. A gente está falando do Henry Molasse, mais conhecido pela sua sigla, o HM, ou do inglês HM. Então, o HM era uma criança que ele bateu a cabeça quando era criança e frequentemente ele tinha vários problemas, igual ele desmaiava frequentemente e problemas desse gênero. Então ele decidiu ver um médico que ele era muito famoso, neurocirurgião, que ele era muito remunerado por ser muito bom. Ele chamava Dr. Scoville. O Dr. Scoville, ele analisou o cérebro do HM e decidiu que era melhor remover uma parte do sistema límbico que chamava hipocampo. Que até então eles acreditavam que o hipocampo ele estava relacionado mais com a regulação de sensações, dos sentimentos, porque ele estava muito próximo ali à amígdala e eles já sabiam que a amígdala ela tinha esse papel de regular os sentimentos. Então eles pensaram, o hipocampo ele já está ali, deve ser isso mesmo, eles não sabiam que estava relacionado com a formação de memória de curto prazo. Então assim foi feito, removeram o hipocampo do HM. E assim que removeram, ele não teve nenhum efeito colateral muito na cara, até que eles descobriram, à medida que o tempo foi passando e eles viram os hábitos do HM, que ele não continha mais capacidade de formar novas memórias, que ele não conseguia lembrar de memórias antigas, que ele assistia filmes de novo, ele repetia refeições de novo, e ele não se lembrava daquilo de jeito nenhum. Então eles foram relacionando que o hipocampo estava sim relacionado, na verdade, com a memorização de curto prazo, que era necessário ter o hipocampo para ter essa formação. Então foi aí que uma nurse, uma enfermeira chamada Brenda Milner, ela começou a estudar o cérebro do HM. Ela foi morar na casa junto com ele e assim ela foi tentando estudar como que essa formação de memória de curto prazo funcionava. Ela foi fazendo experimentos para ver o que acontecia com eles, até que ela fez o experimento mais famoso que viu uma diferença muito grande entre dois tipos de memórias. Ela fez era um experimento com estrela. Imagina que um espelho aqui. O HM ele tinha que olhar pelo espelho e ver duas estrelas. O que ele tinha que fazer é, olhando pelo espelho, fazer isso aqui, ó, desenhar uma estrela no meio das duas. E ele achou isso muito esquisito, mas ele aceitou, ele fez o que a Brenda pediu. Assim que ele fez, ele deu uma performance horrível, ele errou tudo ali. Mas à medida que o tempo foi passando, ela foi passando atividade de novo para ele. E assim que ele foi fazendo várias vezes repetidamente, ele foi melhorando. Mas como que ele poderia melhorar se ele não tinha uma formação de memória, se o hipocampo dele não estava ali? Aí que descobriram que tem dois tipos diferentes de memória. A memória declarativa, que é aquelas que guarda fatos e coisas do gênero, que é responsável pelo hipocampo. O hipocampo que faz isso. Então o HM não tinha memória declarativa.
ele não conseguia decorar novos fatos. Mas também existia a memória processual. A memória processual é o que a gente chama de memória motora, memória muscular. Então, à medida que você for fazendo movimentos, seus músculos eles conseguem lembrar coisas que o seu cérebro ele não consegue lembrar. E foi assim que descobriram esses dois tipos de memória, que o HM ele conseguia fazer as coisas da memória processual, mas ele não conseguia fazer coisas da memória declarativa. Ou seja, ele conseguia andar de bicicleta, por exemplo, mas ele não conseguia lembrar de um filme que ele viu, ele repetia aquele filme várias e várias vezes. E outro fato que eu acho muito interessante com relação a isso é que algumas pessoas que têm Alzheimer, elas conseguem até mesmo tocar piano, não porque elas lembram as teclas onde elas têm que clicar, mas porque eles acostumaram tanto na memória muscular a tocar aquelas teclas, que os dedos dela, que os músculos delas já acostumaram com aquilo, então elas tocam sem mesmo lembrar. Pessoas que têm Alzheimer com capacidade de tocar algumas músicas no piano. Eu acho isso incrível, gente. Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, que foi assim que descobriram que o hipocampo estava relacionado com a formação de memórias de curto prazo e de memórias no geral. Foi com o cérebro mais estudado do mundo, com o cérebro do Henry Moassem, o cérebro do HM. E sabendo disso, acredito que vocês já pensaram que o Alzheimer é principalmente uma deficiência que ocorre no hipocampo. E sabendo disso, a gente consegue para a próxima aula, que igual eu falei, provavelmente vai ser a melhor aula com relação ao conteúdo que eu vou dar aqui nessa série de neurociência, que eu acho que a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes, sobre muitos fatos que é provável que muitos de vocês não saibam ainda. Então, por favor, espero ver vocês lá, tá bom? See you.